atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, de número 38 de 2021. Eu, Valmir de Lima, juntamente com André Álvares e João Moreço, agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Também contamos com o apoio da Droga Mel, onde você encontra todos os tipos de medicamentos similares e genéricos, à pronta entrega e com preços especiais. A Droga Mel também tem completa linha de perfumaria, cosméticos, complexos vitamínicos, fraldas e acessórios, e dispõe de profissionais qualificados para aplicações de injeção em domicílio. A Droga Mel fica na Rua Rangel Pestana 1146, na Vila Virgínia, e atende pelo telefone 3637-3975 e pelo WhatsApp 98268-0600. Há 30 anos com atendimento diferenciado. Precisou? Ligue para a Droga Mel 3637-3975 ou WhatsApp 98268-0600, com entregas em domicílio para Ribeirão Preto e Bonfim Paulista. Droga Mel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema Liderança Compartilhada, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro 2º de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, no capítulo 1º dos espíritos, no item 6, Escala Espírita. As questões abordadas hoje serão a de número 112 a 115. No Momento Evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição número 9, intitulada Estejamos Contentes. No Diálogo à Luz do Espiritismo, nós utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nós estamos no capítulo 5, Comunicações e Artes, à luz do Espiritismo, no item Artes Estética. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz,
O editorial A Opinião Espírita. Agora o nosso editorial. Hoje temos como tema liderança compartilhada. Conta-se que Alexandre, o Grande, conduzia seu exército para casa depois da grande vitória contra Poros, na Índia. Cruzavam por uma região árida e deserta e os soldados sofriam terrivelmente com o calor, a fome e, mais que tudo, a sede. Os lábios rachavam e as gargantas ardiam devido à falta de água. Muitos estavam prestes a se deixar cair no chão e desistir. Por volta do meio-dia, o exército encontrou um destacamento de viajantes gregos. Vinham montados em mulas e carregavam alguns recipientes com água. Um deles, vendo o rei quase sufocar de sede, encheu um elmo com água e ofereceu a ele. Alexandre pegou o elmo nas mãos e olhou em torno de si. Viu os rostos sofridos dos soldados, que ansiavam, tanto quanto ele, por algo refrescante. Obrigado, mas pode ficar com a água, disse ele, pois não tem sentido matar a minha sede sozinho, e você não tem o suficiente para todos. Devolveu a água sem tomar uma gota. Os soldados, aclamando seu rei, puseram-se de pé e pediram que o líder continuasse a conduzi-los adiante. O rei Alexandre deu um grande exemplo de verdadeira liderança. De uma liderança que compartilha, que divide, que caminha lado a lado, diferente do autoritarismo que centraliza o poder e inibe a ação e a iniciativa dos seus liderados. Esse modelo de líder, que estabelece regras para os outros, que não as cumpre, já está ultrapassado pelo novo modelo de liderança compartilhada. Para ser um bom líder, é preciso estar disposto a seguir à frente para abrir o caminho, para dar o exemplo, para orientar e conduzir sua equipe. Hoje, não há mais lugar para aquele modelo de líder que ficava no alto do seu trono, dando ordens e exigindo que fossem cumpridas. O que realmente funciona é o tipo de líder que serve mais, que abre caminhos, que descobre meios de superar obstáculos junto com a equipe. É o líder que incentiva, que desperta a motivação e o entusiasmo e que está sempre disposto a ouvir e a corrigir o passo, se for necessário. O verdadeiro líder é aquele que não espera pelos outros e não escolhe as tarefas, mas realiza tudo o que está ao seu alcance. O líder seguro e naturalmente respeitado pela sua autoridade, intelecto, moral, e não pela prepotência, que geralmente afasta os companheiros de equipe e espalha o temor, ao invés de despertar o respeito. Ademais, quem está investido da responsabilidade de conduzir outras pessoas é alguém que tem a tarefa de oferecer o melhor de si, de ser uma lição viva, mas uma boa lição viva, capaz de conduzir ao bem e à liberdade. Esse modelo de liderança também é válido para os pais e educadores em geral. Quem consegue despertar em seu time o desejo de envolvimento e comprometimento com as tarefas ou com as metas que deverão ser atingidas, está a um passo da vitória. Assim, se você está investido da função de chefia, seja ela em que nível for, lembre-se sempre
do exemplo de Alexandre, o Grande, e considere cada membro da sua equipe tão importante quanto você mesmo. E isso independe da função que cada um ocupe. Você está no lugar correto, com as pessoas certas e na melhor situação que as leis divinas lhe permitem estar. Se você ocupa a posição de líder, é porque precisa aprender a liderar com sabedoria, para que possa crescer e promover o crescimento do que lhe seguem os exemplos. Se você está sob a coordenação de alguém, é porque precisa aprender a aceitar orientações com firme propósito de colaborar, dando o melhor de si. Tanto uma posição quanto a outra são excelentes oportunidades de crescimento e regeneração que Deus oferece a quem tem o desejo sincero de elevar-se na escala evolutiva, rumo à felicidade tão sonhada. Pense nisso. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou. Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares. Converse olhando nos olhos. Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no lar. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos agora dando continuidade aos nossos estudos. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no programa de número 38 do ano de 2021. Nós estamos, então, no livro 2º, que trata do mundo espírita, ou dos espíritos. Capítulo 1, dos espíritos, item 6, escala espírita. Na primeira ordem, temos os espíritos puros. E na questão 112, temos os caracteres gerais. Dentre os caracteres, nós temos nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. André, seus comentários. É um tanto quanto difícil, desafiador, comentar algo tão distante da nossa condição intelecto-moral, né? Como falar dessa superioridade intelectual e moral absoluta, nós seres imperfeitos, né? Porque como aprendemos por comparação, é muito difícil a gente compreender plenamente o que significa
um espírito puro, como Jesus, né, que esteve encarnado entre nós aqui. Mas é aquele espírito que já se desenvolveu a tal ponto que não tem mais necessidades de provar, de expiar, né? Já completou o seu estágio evolutivo e pode agora comungar com os ideais do Criador, né? Naquele entendimento que eu e o Pai somos um, né? Eu vou compreender verdadeiramente o significado, né, de ser filho de Deus, herdeiro de Deus, co-criador com Deus. Então, são espíritos que não são privilegiados, que desenvolveram a sua jornada evolutiva paulatinamente, encarnação a encarnação, os diversos estágios necessários para o desenvolvimento do seu processo, do seu projeto evolutivo, e que neste momento estão em condições de auxiliar tantos quantos ainda estão muito aquém do que poderíamos entender que seria uma situação mais amena, mais tranquila, mais consentânea com um planeta melhor, com um planeta já regenerado e tal. É um espírito que vai, né, trabalhar na cocriação de outros planetas, no desenvolver e no orientar outros tantos espíritos como nós, e que, através do esforço próprio, chegou a esse momento. E, nesse sentido, isso nos dá esse alento, né? Nos traz essa esperança, essa expectativa, que depende apenas do nosso esforço, de muito esforço, da nossa boa vontade, nós chegarmos também um dia, daqui a alguns milênios, a esse patamar, né, de superioridade intelectual e moral absoluta. Depende de todo o empenho que realizarmos a partir desse momento, né? Como conhecemos aquele ditado que para se fazer uma longa jornada é preciso dar o primeiro passo. Estamos aqui dando os nossos primeiros passos rumo, né, à perfeição relativa ao Pai, que possamos não nos perder, não perder a diretriz, o horizonte e continuarmos firmes na nossa jornada buscando o nosso aperfeiçoamento. Esse é o caminho. Muito bem. Nós temos agora a questão de número 113. A questão de número 113 trata, então, da primeira classe. E diríamos que é uma classe, então, inferior aos espíritos puros. Na primeira classe, numa escala, né, sempre lembrando, está o seguinte, que é uma classe única. Eles percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, havendo atingido a soma de perfeição de que é suscetível a criatura. Não tem mais provas, nem expiações a sofrer, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis. Vivem a vida eterna que desfrutam no seio de Deus. Gozam de uma felicidade inalterável, porque não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Mas essa felicidade não é a de uma ociosidade monótona, vivida em contemplação perpétua. São os mensageiros, os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Dirigem a todos os espíritos que lhes são inferiores. Ajudam-nos a se aperfeiçoarem e determinam as suas missões. Assistir os homens nas suas angústias, incitá-los ao bem ou à expiação de faltas que os distanciam da felicidade suprema. É para eles uma ocupação agradável,
são às vezes designados pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Os homens podem comunicar-se com eles, mas bem presunçoso seria o que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. João Moresso, qual o seu comentário sobre essa questão observada por Kardec, que trata da classe única dos espíritos puros? Bom, nós estamos falando aqui, novamente, de espíritos puros, ou seja, né, aqueles que estão livres das reencarnações. Esses espíritos, eles já passaram por todas as experiências, por todos os aprendizados no que diz respeito à compreensão, ao amor e à sabedoria. Agora, nós pouco sabemos da vida íntima desses espíritos, uma vez que nos faltam sentidos desenvolvidos para tal, porque o amor que eles sentem no coração é sublimado e desconhecido aqui na Terra. Nós podemos chamá-los de ministros de Deus e agentes da luz, pois eles são capazes de interpretar fielmente a vontade do Senhor e executá-la com maior perfeição. Eles entendem, eles compreendem as leis de Deus só pela atmosfera cósmica que circula o mundo e que em tudo está registrado, por meios invisíveis, mas reais, nas coisas que nos circundam. Esses espíritos aos quais nós estamos nos referindo, eles não foram criados dessa forma, não. Eles conquistaram com muita luta e esforço a parte que cabia a cada um deles. E nós podemos dizer, Valmir, André, Gilberto, que milhares e milhares desses espíritos elevados, dotados de amor puro no coração, vieram antes e depois do Cristo, para ajudá-lo na disseminação das verdades. E o que ainda está se processando, por misericórdia de Deus, a fim de que os homens nasçam de novo com mais compreensão, despertando o homem novo dentro do homem velho. E a mensagem espírita que Allan Kardec teve a felicidade de entregar aos homens foi orientada diretamente por Jesus. E ele continua assistindo e orientando o progresso dessa mensagem que desperta as criaturas para a liberação espiritual. Ele continua nos chamando, e é necessário que se faz que nós nos levantemos e andemos com ele para a luz de Deus. Qualquer pessoa pode ter assistência pessoal desses agentes de Deus, ou seja, os espíritos puros. Só que aí depende do esforço que cada um faz na educação de si mesmo. Muito bem. Esse entendimento em torno dos espíritos puros, eu acho que uma oferta especial na interpretação, no ensino de Kardec, é justamente compreender esse processo da evolução, né? Que um espírito chega à condição de anjo, arcanjo ou serafim, não é de uma maneira privilegiada, e onde o espírito foi criado já dotado, né, por privilégio, da condição de ser de espírito puro, de ser um ser angelical, e nunca ter passado pelas vicissitudes, pelas dificuldades de outros seres da criação. Então, esta ideia da justiça e da bondade de Deus, no que toca à questão evolutiva, demonstra cada vez mais aos nossos olhos a beleza do Criador. Porque muitos já têm a ideia, em outras religiões, da existência desses seres angélicos. Mas a ideia é que eles já haviam sido criados puros, ministros diretos de Deus. E os homens, então, pertenceriam a uma classe, diríamos assim, muito inferior, muito ínfima, comparado a esses seres escolhidos, privilegiados. Ao ponto até
de fazer uma observação de que um desses arcanjos traiu o Criador, se degenerou, tornando-se o anjo das trevas, que degladia eternamente com o Pai, buscando perturbar a ordem universal. Então, como é importante esta lição para nós. Trata de uma classe de espíritos puros e única. Ela não tem divisão. O espírito que atingiu a perfeição, a pureza, não há divisão nessa classe, né? Isso nos deixa compreendendo também a nossa condição, né, de espíritos criados simples e ignorantes, que um dia também alcançaremos essa perfeição. Faremos agora uma breve pausa e logo retornaremos para continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Verdade e Luz. Continuando. Agora trataremos da questão de número 114. O item é o 7º, que trata da progressão dos espíritos. A questão de número 114, Kardec questiona da seguinte forma: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? André. Espírito Verdade responde: os espíritos mesmos se melhoram. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma superior. Sabemos que fomos criados simples e ignorantes, né? Ou seja, sem conhecimento, sem entendimento, para justamente fazermos esse processo de desenvolvimento de todas as aptidões que estão latentes no nosso sentimento, no nosso interior, né? Deus já nos proveu com esta semente para que nós a cuidemos, a desenvolvamos, venhamos a desabrochar e dar flores e frutos. Então, nós estamos no momento encarnados como espíritos imperfeitos num planeta de expiações e provas. Quando passaremos para um outro planeta? Quando nós desenvolvermos em nós aptidões melhores através das nossas ações. Se as nossas ações começarem a fruir de uma forma benéfica, produtiva, nós vamos conquistando outras condições. Então, depende de nós o melhorar, depende de nós o desenvolver-se. É uma luta constante contra as nossas imperfeições. Nós só conseguimos mudar a nós mesmos, com muito esforço, com muita luta, com muita perseverança no bem. Essa é a nossa oportunidade maior dentro da encarnação atual que nos foi concedida. Deus nos concede esse tempo para que nós venhamos a desenvolver essas potencialidades e, quiçá, um dia chegarmos, como estudamos agora há pouco, né, à perfeição, né, relativa ao Pai. Muito bem. A questão de número 115, Kardec questiona o seguinte: os espíritos foram criados bons e outros maus? João. Espírito Verdade responde: Deus criou todos os espíritos, simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de esclarecê-los e progressivamente conduzir à perfeição,
pelo conhecimento da verdade e aproximá-los dele. A felicidade eterna e sem perturbações. Eles a encontrarão nessa perfeição. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhe impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Outros não conseguem sofrê-las sem lamentação e assim permanecem, por sua culpa, distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Bom, aqui nós podemos comentar que o progresso usado por Deus para a criação das almas, ele é muito engenhoso. Só que, no entanto, as explicações dadas pelos ensinamentos do Cristo e da nossa doutrina são conhecidas de todos os espíritos e são simples. Deus cria os espíritos simples e ignorantes para que a perfeição venha pelo esforço de cada um na passagem do tempo. O Senhor criou todos iguais, por ser um Pai amoroso, considerando todos como seus filhos. Vamos entender a evolução dos espíritos como sendo o despertamento dos valores imortais, que estão em estado latente em cada um de nós. E o próprio tempo está encarregando de nos acordar para a realidade da vida. Mas, sendo ele lento, cabe a nós outros ajudarmos esse tempo. Não é muito fácil verter as leis espirituais para a linguagem humana. Nós encontramos inúmeras dificuldades pela limitação das condições que nós temos na Terra. E a direção espiritual do planeta incumbiu, depois do advento da doutrina espírita, a espíritos comprometidos a tarefa de revelar em espírito e verdade algumas leis que sustentam a vida, a fim de que elas possam aumentar a fé e confiar mais nas forças do amor de Deus em favor de todas as criaturas. Ninguém fica órfão da assistência do Senhor. A falta de amor nos corações humanos é que predispõe muitos movimentos sociais a caminhos errados, de modo a faltar, muitas vezes, o necessário para a maior parte dos seres humanos. A carência de muitas coisas na Terra. E o ponto nevrálgico é a falta de saúde, por falta do remédio principal, ou seja, do entendimento. A gente observa ainda nos dias de hoje nações lutando entre si, onde se perdem vidas e mais vidas, deixam rastros de inumeráveis infortúnios por muitos e muitos anos. Por quê? Por simples carência, às vezes, de um perdão, de um entendimento e por falta de amor. Agora, a carência, por enquanto, ainda não resolveu, a ciência, por enquanto, ainda não resolveu o problema primordial do homem, ou seja, a cura integral, partindo para a transformação do bem. Todos nós sabemos de onde viemos, para onde vamos. E é muito justo essa especulação. Mas, acima de tudo, nós temos que procurar entender o que devemos fazer hoje para não errarmos os caminhos, de modo a encontrarmos mais rapidamente o Cristo em nós. Muito bem. Temos um desdobramento dessa questão de número 115, que é a 115A. Na 115A, o Kardec questiona: segundo isto, então, os espíritos na sua origem se assemelhariam a crianças ignorantes e sem experiência, mas adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam ao percorrer as diferentes fases da vida? André. Espírito Verdade responde: sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Seu menor ou maior aproveitamento depende da sua docilidade. Mas a vida do homem tem fim, enquanto a dos espíritos se estende ao infinito. Então, vemos aqui que nós podemos até citar na nossa escola terrena, né? Onde alguns espíritos
Nós não sairemos todos, né, ao mesmo tempo. Uns espíritos repetirão de ano, outros ficarão de exame, outros de segunda época, outros de recuperação, outros passarão raspando, outros passarão com louvor. Então, cada um de nós vai compreender esse momento de acordo com o seu sentimento. Uns vão enxergar uma oportunidade bendita e redentora para o meu processo evolutivo. Outros vão viver da rebeldia, do questionamento. Então, são os extremos, né? Então, quanto mais eu aceitar e compreender os desígnios de Deus, mais rápido eu vou conseguir me desenvolver. Quanto mais eu ficar recalcitrante ao amor divino, mais tempo eu vou me demorar na dor e no sofrimento. E, portanto, mais tempo eu levarei para compreender, para entender, para me desenvolver. Então, nós hoje somos como crianças, né, rebeldes, que estamos aí ainda com uma série de questionamentos, de imposições, de choramingos e etc. e tal, e patinando, perdendo tempo, que está se esgotando nesse momento, nesse contínuo transformar da vida, porque a lei de progresso é uma lei divina e ela não cessa, ela se dá desde sempre e continuará. O progresso é interminável, né? O nosso progresso. E se nós quisermos continuar, precisamos justamente isso, né? Começar a observar melhor, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, desenvolver em nós essa aptidão que é o amor divino que está em nós, para que paramos, né, de sofrer, de agredir, de prejudicar e comecemos a nos desenvolver com mais firmeza, com mais presteza. Muito bem. Está aí as explicações de João, de André, do desenvolvimento do tema. Busquemos sempre o estudo para os devidos esclarecimentos, para que possamos ter os nossos horizontes mentais ampliados para compreender a vida por uma ótica mais dilatada, ao invés de ficarmos entregues somente nas nossas interpretações. Então, por isso, a oferta da espiritualidade, ao longo dos milênios, para que o homem não fique como um navio sem leme, para que ele possa vislumbrar outras realidades. Porque muitas vezes nossos raciocínios se obscurecem, ficam limitados, e às vezes as pessoas desanimam, se entregam, entram em processos caóticos, né, como tipo assim, de fugas da realidade, justamente por não ter esses investimentos. Quando Jesus assevera, né, bata que a porta abriste-vos-á, procure e encontrarás. São atitudes proativas, favoráveis ao nosso bom desenvolvimento. Fica aí, né, a dica de hoje, para nós continuarmos o nosso esforço evolutivo. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Continuando então, nós faremos agora o nosso momento evangélico. O nosso momento evangélico, no programa de número 38, é extraído do livro Fonte Viva. Hoje nós temos a lição de número 9, que tem como título: Estejamos
contentes. E a lição foi extraída da primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 8. E assim está escrito: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Emmanuel vai desenvolver assim: o monopolizador de trigo não poderá abastecer-se à mesa senão de algumas fatias de pão para saciar as exigências da sua fome. O proprietário da fábrica de tecidos não despenderá senão alguns metros de pano para a confecção de um costume, destinado ao próprio uso. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Por que esperas o banquete, a fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Por que reclamas um tesouro de moedas na retaguarda para seres útil ao necessitado? A caridade não depende da bolsa. É fonte nascida no coração. É sempre respeitável o desejo de algo possuir no mealheiro para socorro do próximo ou de si mesmo, nos dias de borrasca e insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Descerra antes de tudo as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro cujos raios iluminem, balsamizem, alimentem e aqueçam. A chuva, derramando-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Dividamos o pouco e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Algumas sementes, atendidas com carinho no curso dos anos, podem dominar glebas imensas. Estejamos alegres e auxiliemos a todos os que nos partilhem a marcha, porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuímos a graça de contar com o pão e com o agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e servir em paz e contentamento. Bom, amigos, depois de uma lição dessa maravilhosa, de um desenvolvimento de um raciocínio muito claro no nosso momento evangélico, Emmanuel, então, conclama-nos para que nós estejamos contentes, né? Com as condições que nos chegam, ofertadas pelo Criador. Mas observamos aqui, companheiro André e João, que Emmanuel nos chama para o bom senso, para que não venhamos a monopolizar, não venhamos a tirar a oportunidade de também partilhar dos recursos que nos são próprios. Muitas vezes o egoísmo é tanto, como hoje citado pelo João numa outra oportunidade um pouco antes, o egoísmo é tanto que os nossos excessos faltam na mesa de muitos. André, o que você poderia ofertar para nós, ainda extraindo desse tema? É justamente o que você acabou de dizer, né? Nós não precisamos de muito para poder ajudar, né? Qualquer pouco que nós temos é uma concessão divina. Já estamos sendo agraciados por Deus e deveríamos já estar contentes por isso, né? E ofertar aquele pouco que nós temos
para muitos que têm muito menos do que nós. Então não precisamos esperar ganhar um prêmio de loteria para começar a auxiliar a quem quer que seja. Isso é puro egoísmo, porque o primeiro a se beneficiar seríamos nós mesmos com o prêmio, antes de mais nada. Então, o que nós temos para ofertar está dentro de nós, do nosso sentimento, do nosso entendimento. É isso que Deus espera de nós, né? Que nós doemos do amor que Ele plantou e semeou em nós. Muito bem. Ô, João, essa frase aqui, ó, a caridade não depende da bolsa, é fonte nascida no coração. É interessante isso, né, João? Porque muitas pessoas se dizem dispensadas de fazer caridade porque lhe falta o recurso amoedado. O que você tem a dizer para nós aí, João? Você sabe que a gente prepara para fazer o programa e hoje eu estava dando uma estudada e você sabe, eu passei pelo óbolo da viúva, que cai bem nisso, né? Ele cai bem nessa aí. Não só o óbolo da viúva, né, o Valmir e André, também o grão de mostarda, a divisão dos peixes e pães. Nós temos aí oportunidades do Sermão da Montanha de ver isso daí. Porque o que nós temos que entender? Que o pouco que nós temos, ele é suficiente para que nós possamos utilizar nessa vida. Porque às vezes o que acontece? A gente tem que ser grato com pouco, porque depois vem o que a gente necessita. E aqui o André falou, né, e você aí da bolsa, né? Nós não precisamos ter a bolsa cheia. A gente pode, de certa forma, dividir com as pessoas, porque nós temos aquela mania o seguinte, a gente tem um automóvel, a gente quer ter dois. A gente não se contenta em ter um, você entendeu? Então, eu acho que tem, e muita gente sofre por isso. Parece que não, fala assim, mas a pessoa tem dinheiro, sofre? Claro que sofre. Porque a pessoa que ela tem muito e não divide com ninguém é uma pessoa avarenta. E ela sofre muito com isso, ao ponto que se ela dividisse, também não é assim, vamos dizer assim, não é a pessoa ter dinheiro e sair distribuindo dinheiro, não é isso que quer dizer. Quer dizer que você pode dividir como? Participando de uma obra assistencial, ajudando numa despesa com alimentos. É isso que aqui diz. Você entendeu? Mas é que, então não precisamos ter a bolsa cheia para ajudar. Temos que ter, às vezes, um pouquinho de força de vontade. Eu acredito nisso. E como nós sabemos, né, caridade é o amor em ação. É o amor em ação. Com certeza. E é realmente mais uma maneira de ver, né, a lição oferecida por Emmanuel, que o tesouro, então, real da caridade está em oferecermos o melhor de nós em favor do próximo. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Nós vamos entrar agora no nosso quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, programa de número 38, e vamos falar agora do livro Atualidade do Pensamento Espírita. Este é o livro que estamos estudando, pelo Espírito de Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 5, Comunicações e Artes à Luz do Espiritismo, Artes e Estética. Divaldo Franco questiona: o que define o estilo de cada artista, quer na música, literatura, pintura e etc? Viana de Carvalho responde: cada espírito vê e sente a arte com as suas características e expressões evolutivas, porquanto, à medida que o ser progride, amplia a capacidade de perceber a beleza e senti-la nas suas várias expressões.
Essa forma de identificação muito pessoal, que é o resultado da experiência individual, expressa-se na aptidão por uma ou por outra manifestação da arte, bem como na maneira de traduzir o sentimento no instante da sua captação. Colocando a sua maneira de entendimento e emoção, cria o estilo, que se poderá chamar o legítimo autógrafo naquilo que faz. Bom, vamos então buscar aí desenvolver alguns raciocínios em torno dessa questão arte e estética. A arte no mundo ainda, ressalvando, né, os grandes artistas que nós reconhecidamente sabemos que passaram e que poucos ainda existem, porque nós tivemos momentos, séculos, né, evolutivos, onde a arte foi brilhante. Quando falamos de uma Pietà de Michelangelo, né, ou algum quadro de Renoir e etc., nós vemos que existem expressões de arte belíssimas e que muitas pessoas hoje confundem arte com expressões, muitas vezes, aberrantes, para não dizer outro nome. Mas o ser humano está aí, né, para expressar-se. E, de vez em quando, temos que fazer um esforço para tentar entender o que é arte e o que não é arte, né? Porque as coisas estão meio distorcidas. Mas não deixa de ser, exatamente, mas não deixa de ser uma expressão, né, pessoal de cada um. André e João, será que esse século, que é um século da tecnologia, será que nós não vamos ter uma pitadinha de uma arte aí para dar uma corrigida nessas distorções todas que estamos enfrentando? João, o que você pensa disso? Olha, você estava falando aí, eu estava aqui pensando, né? Eu acho muito difícil, porque antigamente, vamos falar assim, o que as pessoas utilizavam? Por exemplo, Beethoven. Quando ele escreveu a Nona Sinfonia, ele estava surdo. Tanto que ele escreveu, só que ele não ouviu a música e nem ouviu os comentários. O que é isso? Sentimento. Sensibilidade, né? Sensibilidade. Então eu acho, como eu te falei, eu creio né? que ele é tocado, ele é tocado Não, por vibrações que a gente desconhece, né, João? justamente, não. E outra coisa também que nós podemos ver aí, você pega esses grandes pintores, grandes escultores, o que acontecia? Eles tiravam tudo de dentro, eles tiravam tudo da cabeça, eles tiravam do sentimento. Porque hoje, o que é? Se tiver um pintor hoje, ele vai fazer pintura por computador. Você entendeu? Vai criar uma música, ele vai utilizar o quê? Os recursos da tecnologia. Então, na minha opinião, tudo bem, tem-se o talento, mas deixa de ter alguma coisa da própria pessoa, como esses antigos. Eu acho que igual esses antigos, me desculpem, vai ser muito difícil a gente ter no mundo novamente. Com a sensibilidade, não é verdade? Não sei, essa é a minha opinião. Bom, no caso aí, André, se esta arte da música, ou da literatura, ou da escultura, ou da pintura, etc., ela reside no mundo dos espíritos, significa que ela não está perdida. Só está faltando as condições necessárias para que elas retomem, que elas voltem. Será que temos que manter essa esperança ou está tudo perdido? Não, mantemos a esperança, né? Porque na resposta aqui, Viana de Carvalho fala, ó, em forma de identificação muito pessoal, que é o resultado da experiência individual. Então, de acordo com o desenvolvimento do espírito, claro que as melodias, a tecnologia irá ajudar, mas as expressões artísticas irão sublimar também, né? Então, pode não ser esse momento que nós chamamos de transição, que está tudo aparentemente um caos, está tudo
para se tomar uma nova forma, mas a esperança existe sim e virá, né, com uma nova roupagem, uma nova situação, um entendimento melhor. Quando nós, os seres, os habitantes do planeta, encarnados e desencarnados, também melhorarmos. Tudo depende de todos nós. Perfeitamente. Então tem muitos aí que são muito mais arteiros do que artista, né? Do que artista. Estão fazendo muita arte. Com certeza. Mas de artista não tem nada. Verdade e Luz. Nós estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz e vamos agradecer aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Também contamos com o apoio da Droga Mel, onde você encontra todos os tipos de medicamentos similares e genéricos, à pronta entrega e com preços especiais. A Droga Mel também tem completa linha de perfumaria, cosméticos, complexos vitamínicos, fraldas e acessórios, e dispõe de profissionais qualificados para aplicações de injeção em domicílio. A Droga Mel fica na Rua Rangel Pestana 1146, na Vila Virgínia, e atende pelo telefone 3637-3975 e pelo WhatsApp 98268-0600. Há 30 anos com atendimento diferenciado. Precisou? Ligue para a Droga Mel 3637-3975 ou WhatsApp 98268-0600, com entregas em domicílio para Ribeirão Preto e Bonfim Paulista. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos os amigos presentes hoje para suas considerações finais. André. Nosso agradecimento, né, a todos os companheiros, ao Gilberto, ao Valmir, ao João, a você, ao amigo ouvinte, telespectador. Muito obrigado pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui com as nossas imperfeições, mas tentando levar um incentivo, nos nossos comentários, né, para que sejam refletidos, para que possamos utilizar essa relação de estudo, de entendimento, para que venhamos aí no futuro estarmos mais próximos de Deus, mais próximo do Criador. Nossa gratidão a todos, a Deus, até o próximo programa. Bom, João. Agradecer também a audiência de todos, tanto os nossos queridos ouvintes como os telespectadores. Agradecer ao Valmir, ao André e ao Gilberto pela companhia e pedir que a paz de Deus e de Jesus esteja sempre em nossos corações. Também faço das palavras do João e do André os meus agradecimentos também. E aproveitamos a oportunidade, né? Eu convido a todos para que ouçam toda a nossa programação da nossa web Rádio Verdade e Luz, e que também divulguem para os seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Um forte abraço. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.